Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco, Brasil. Hoje, que é dia 2 de junho de 2021, voltamos com uma nova edição para reflexão, estudo e pesquisa do programa Espírita Conversando Espiritismo, ou seja, encontro com a doutrina espírita. E hoje gostaríamos de atender a algumas perguntas que nós encontramos em nosso e-mail de pessoas interessadas nos estudos da ciência do Espiritismo. Mas antes de responder às perguntas, gostaríamos de sugerir àqueles que gostam de estudar a literatura espírita para conhecerem através da internet, como, apenas uma dica para os que não sabem, consultem o Google e coloque Portal da FEB, em seguida PDF, e coloque o livro que você se interessar. Os livros espíritas, que você conseguirá ler todos pela internet. E de maneira que, apenas como sugestão, para indicar os estudos de todos os livros da literatura espírita, nós indicamos quem desejar conhecer a história do cristianismo primitivo, da época do Cristo, deve consultar através da internet, como indicamos, os livros do livro de Emmanuel, que fala com detalhe, como verdadeiros arquivos da história do cristianismo primitivo. O primeiro é Paulo e Estevão, em forma romanceada. Em seguida, há 2000 anos. E como complemento deste há 12.000 anos, leiam também 50 anos depois, que é a reencarnação do autor do livro, que é espiritual, Emmanuel, quando ele volta não mais como imperador, aliás, não mais como senador romano daquela época do Cristo, mas volta como escravo, mostrando a reencarnação para mudar as criaturas humanas. E nós temos o autor destes dois livros, é o Espírito Emmanuel. Ele escreve esses dois romances. Não é ficção, é realidade que ele vivenciou ele próprio na época de Jesus, quando ele estava lá reencarnado como senador da República dos antigos romanos. Há 2000 anos, em seguida, 50 anos depois, e antes, Paulo e Estevão. Vai aí a nossa sugestão. E se você estiver passando por um problema de depressão, angústia, tristeza, melancolia profunda, e por trás quase sempre existem as influências dos espíritos doentes, que também estão na mesma condição no mundo espiritual, porque morreram com depressão, e se afinizam a você, não é? Pelo problema, porque eles também estão depressivos, e de maneira que por trás da depressão quase sempre há as obsessões, as influências de espíritos doentes que estão no mundo espiritual. E apenas como aditivo ao tema, ao assunto, não é?
nós também mostramos que a obsessão também se manifesta camuflada com o nome de esquizofrenia, doenças nervosas, distúrbios mentais de toda a natureza, o que o médico chama depressão, o elemento, a pessoa que está sofrendo de transtornos depressivos, maníaco depressivo e bipolar. Tem também por trás está também a obsessão, camuflada com esse nome que dão os psiquiatras e os psicoterapeutas que tratam das obsessões, camuflado com o nome de depressão. E de maneira que nós também apresentamos aqui, para tratamento das depressões e de demais distúrbios da alma, o homem integral do espírito, Joana de Ângeles, que você pode ler através também da internet, pela mediunidade do médium Divaldo Pereira Franco. Está aqui. Pode consultar. E então mais 3 obras de um clássico do Espiritismo, Leon Denis, que foi considerado o sucessor de Allan Kardec, que foi um apóstolo ou um dos apóstolos do Espiritismo e assessor de Allan Kardec, Leon Denis, que como apóstolo do Espiritismo, apenas para informação, ele era um filósofo do Espiritismo, escreveu mais de 10 obras. Entre elas, aqui nós temos em mão, que você pode também ler, faz parte da literatura clássica do Espiritismo, que você pode ler pela internet, Depois da Morte. Olha aí, Leon Denis. Pode ler também do mesmo autor O Grande Enigma sobre a Natureza, do mesmo Leon Denis. Pode ler também No Invisível, também de Leon Denis. Nós temos aqui, é uma verdadeira sabedoria da filosofia do Espiritismo. E também do mesmo Leon Denis, nós lemos também O Problema do Ser, do Destino e da Dor, extremamente filosófico. Fala do cristianismo primitivo, dos grandes sábios da humanidade, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis. Então nós temos mais outras obras das quais nós não recordamos, mas que você pode consultar também pela internet na forma que nós indicamos. E de maneira que a primeira pergunta que nós acusamos aqui em nosso e-mail para desenvolvimento do nosso programa é um cidadão que é interessado nos estudos do Espiritismo, e ele pergunta a Allan Kardec, que foi um sábio, não é? Um verdadeiro gênio da literatura francesa, Allan Kardec, que era apenas um pseudônimo para acrescentar os conhecimentos, mas o nome dele real, nos meios da educação da França, que ele foi um sábio educador também, além de gênio, era Hippolyte Léon Denis Rivail, que recebeu o pseudônimo de Allan Kardec, ou seja, o codificador do Espiritismo, que veio como apóstolo maior do Espiritismo. Isto no meado do século XIX, ou seja, 1850 e pouco, lá na França, em Paris.
E ele pergunta, Kardec escreveu quantas obras? Essa é a pergunta dele. Ora, a primeira obra de Allan Kardec, que não era propriamente dele, mas ele foi apenas coordenador e entrevistador dos espíritos superiores, que são os autores da primeira obra do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que é a base e é a porta de entrada para garimpar, para os pesquisadores, garimpar esse novo mundo que os espíritos revelam, os espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos. Esta é a primeira obra de Kardec. A segunda obra, que é um prosseguimento desta obra, é O Livro dos Médiuns. Se o Livro dos Espíritos trata das filosofias espiritualistas do planeta como abrangência de sabedoria, mas se prende notadamente e especificamente da literatura espírita, da cultura espírita, é este livro, e é filosófico. O segundo de Kardec, que é o Livro dos Médiuns, é que trata da ciência espírita. Daí surgiram todas as ciências e disciplinas de estudo da alma a partir desse Livro dos Médiuns. Ele foi que deu origem, é o pioneiro, Kardec, e o Livro dos Médiuns que ele lançou, da autoria dele, que é um prosseguimento do Livro dos Espíritos. E temos depois, estamos consultando aqui o livro o nosso relógio, porque ele é materialista. E o terceiro livro do Pentateuco kardeciano, os 5 livros principais, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata especificamente da religião, da parte religiosa do Espiritismo. Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a parte prática e científica do Espiritismo, e o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto é Céu e Inferno, ou seja, a justiça divina na visão da ciência do Espiritismo. E o quinto, a Gênese, que já quer dizer o título, o início da criação, em que Allan Kardec trata da formação do planeta Terra, do aparecimento dos primeiros homens, ou seja, dos primeiros seres vivos aqui na Terra, e outros assuntos mais, até os assuntos das galáxias. Vem outro livro de Allan Kardec, O que é o Espiritismo, que é um diálogo. E depois vem A Obsessão, também de Allan Kardec, A Prece, e o que coroou as obras da literatura espírita, da autoria de Allan Kardec, são os 12 volumes da Revista Espírita, fundada por Allan Kardec e presidida por ele até a sua desencarnação em março de 1869, lá em Paris, Allan Kardec. E para esclarecimento apenas, Allan Kardec escreveu essas 12 revistas, são 12 volumes, não é? O que ele não conseguiu, nem teve tempo de escrever no Pentateuco dele, essas obras que nós acabamos de citar, ele desdobra nessa revista espírita, e basta dizer que cada volume tem de 450 a 600 páginas. Multiplicando por 12 volumes, a gente vê que a obra foi extensa, sólida, profunda, e aí no todo está o alicerce, a base do Espiritismo, entre Kardec e os espíritos superiores, que foram os verdadeiros autores de O Livro dos Espíritos. E de maneira que, respondendo a esta pergunta do nosso companheiro, nós encerramos o nosso programa de hoje e voltaremos com a nova edição de
encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos e durmam em paz.